Sejam todos bem-vindos, UVEC Igreja. Que nós possamos, neste momento, celebrar ao nosso Deus, celebrar a Cristo, glorificando a Ele, exaltando a Ele, porque nesse dia o Senhor nos deu mais uma vez o sopro de vida, amém? E nós temos essa oportunidade de estar mais uma vez na presença dEle, na casa dEle, em comunidade, né? Juntos aqui, reunidos, e que nós possamos engrandecer e louvar o nome santo do Senhor. Glória a Deus! Bora lá, pessoal! Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Que você possa declarar: creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus, em Ti eu tudo posso. Declare: não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Quando nós temos fé, nós alcançamos lugares que nós nem imaginamos que nós iríamos alcançar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias.
Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Se coloque na presença do Senhor nesse momento. Abre teu coração. Deixe o Senhor, deixe o Espírito Santo agir sobre a tua vida nesse momento. Que nós possamos dar legalidade para que o Espírito Santo, opere sobre nós. Glória a Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, convide Ele nesse momento. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Glória a Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Chame Ele nesse momento, convide Ele. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos ser inundados por ti, Senhor. Peça para o Senhor, peça para que o Espírito Santo te inunde nesse momento, para que Ele enche a tua vida nesse momento. Convide Ele para vir sobre a tua vida. Glória a Deus.
tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Continue nesse mesmo espírito de adoração que você se encontra. Glória a Deus. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Um olá para quem está em casa, quem está nos assistindo. É muito bom estarmos na presença de Deus. É muito bom a gente poder estar em comunhão e poder compartilhar da nossa fé, poder compartilhar disso que nós acreditamos em nome de Jesus. Nesse momento, antes dos recados, eu quero convidar as crianças para irem para o cultinho. Podem acompanhar a professora. Amém. Glória a Deus. Enquanto nós somos ministrados aqui fora, eles também serão ministrados ali dentro, em nome de Jesus. Vamos passar para os recados. Como normalmente agora, no decorrer do ano, começando tudo ao normal, né? Toda terça-feira nós temos o culto online, 19h30. Lembrando, por enquanto não presencial, por enquanto continua 19h30 online, né? No Facebook, o VEC Igreja. Lembrando, por enquanto ainda não temos uma data definida para o Projeto Zaqueu, mas cremos que muito em breve vai começar também, e a gente vai estar falando dos recados, a gente vai estar colocando nas mídias, no Facebook do Projeto Zaqueu, no Facebook da UVEC Igreja também, né? Lembrando agora que todo sábado continuamos com 2 sessões de culto, umas 17h, umas 19h30. As 2 sessões são presenciais. Lembrando que a das 19h30 também passa online. Para você que não tem como vir, não tem como estar aqui presente na igreja, você pode estar no conforto do seu lar acompanhando também. E mais um detalhe, nós precisamos ainda continuar nos inscrevendo. No mesmo perfil, o VEC Igreja, Facebook, você vai lá, entra lá, se inscreve, reserva o teu lugar, o espaço para a tua família, porque nós ainda não podemos lotar a igreja. Nós ainda estamos adequados a um certo número de pessoas e nós temos que obedecer esse mandado, obedecer, né, essas coisas que estão acontecendo no período que estão acontecendo, esperando e tendo a certeza que muito em breve nós vamos voltar ao normal, porque Jesus está no controle, Ele não perdeu o controle e todas as coisas cooperam para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus, amém? Agora nesse momento eu quero falar um pouquinho sobre contribuição, oferta, dízimo, né? Lembrando você que está em casa, existe também uma maneira de você contribuir, ali no conforto do seu lar. Você pode entrar no perfil Facebook UVEC Igreja, lá vai estar a descrição, o link, tudo certinho.
como você faz para ofertar, como você faz para dar o teu dízimo, entregar a tua oferta ao Senhor. E nós que estamos aqui presentes na igreja, continuamos da mesma maneira. No começo do culto ou no decorrer do culto, ali na frente nós temos o gasofilácio, estamos adequados, ali onde tem o envelope tem o álcool, tem tudo prontinho ali para você pegar o envelope, fazer o teu dízimo, fazer a tua oferta e glorificar a Deus dessa maneira também. Glória a Deus. Nesse momento então vamos orar, nos colocarmos na presença de Deus, tanto você quanto está em casa, como nós que estamos aqui, nos colocamos na presença do Senhor em forma de gratidão, em forma de honra, em forma de glórias ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós somos muito, muito gratos por podermos estar aqui na tua presença, por nós estarmos vivos, por nós podermos respirar esse ar tão maravilhoso. Obrigado porque nós temos o privilégio de estar em comunhão, mesmo passando por algumas dificuldades decorrentes do dia a dia, coisas que a gente não esperava, mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, e tudo que está acontecendo tem um porém, tem um porquê. Nós confiamos e te agradecemos por isso, Senhor. Te agradeço também por aquele que não pôde hoje vir, mas que está em sua casa, através do Facebook, através das mídias, podendo acompanhar a tua palavra, o decorrer da tua palavra, a propagação do Evangelho, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por cada um que tem se colocado na presença de Deus, tem dizimado, tem ofertado, tem aberto o seu coração. Obrigado, Espírito Santo, por tocar nessa nossa área, essa área tão espiritual também, que é a área de doar, de se colocar, de dar a quem precisa, de levar o Evangelho através das finanças também, Senhor. Obrigado por todos que fazem isso, todos que estão sendo tocados por Ti, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, vá de encontro à vida de cada um, tanto esse que está podendo fazer, tanto aquele que não pode fazer no momento, aquele que tem um trabalho e aquele que não tem um trabalho, porque eu tenho certeza que aquele que hoje não tem onde trabalhar, uma porta está aberta, portas estão abertas, e o Senhor vai demonstrar em nome de Jesus. E é dessa forma que nós entregamos o nosso culto racional, o nosso culto diante da Tua presença, te agradecendo e te louvando e dizendo amém e amém. Glória a Deus. Nesse momento fiquem com Deus e fiquem com a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém? Tudo bem com vocês? Todo mundo feliz, todo mundo animado. Uhul! Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar com a nossa parte 2, né? Na semana passada, eu comecei a primeira parte sobre sendo guiados pelo Espírito Santo, e hoje eu vou dar a parte 2. Eu não sei se vai ter parte 3 ou não, também não sei ainda, mas nós vamos. Amém? Antes da gente começar, eu quero te convidar a fazer uma oração juntamente comigo. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado, Jesus, pela vida de cada pessoa que está hoje aqui. Obrigado pela vida de cada pessoa que está nos assistindo na transmissão. Obrigado por quem vai assistir ainda. Nós sabemos que o Senhor tem usado essa plataforma, o Senhor tem usado as redes sociais, a mídia social, para que muitas e muitas pessoas sejam alcançadas pela sua palavra, e nós somos gratos por isso. Obrigado por tudo que está acontecendo e obrigado pelo que vai acontecer nas nossas vidas. Nós te agradecemos e que tudo aquilo que nós ouvirmos hoje venha encher o nosso coração de paz, alegria e de esperança. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Para quem não ouviu, eu vou dar um relance, mais ou menos, no que eu falei semana passada. Mas no culto passado, eu falei um pouco sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. E eu falei que para nós sendo guiados pelo Espírito Santo, nós somos guiados através da fé. Amém? Eu também falei que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós aprendemos a depender somente de Deus.
a confiar somente em Deus e não em pessoas, certo? E eu também falei que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós passamos a conhecer o amor de Deus na sua plenitude. Nós passamos a ver o cuidado de Deus sobre nós. Não uma mera ideia, mas é algo concreto que a gente enxerga na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque cada vez que nós nos aproximamos de algo, Ele nos guia, Ele nos direciona. E a gente sabe que Ele vai nos direcionar para um melhor, Ele vai nos direcionar para uma vida abundante. E hoje o foco, eu vou falar mais sobre o que acontece na nossa vida quando a gente permite, quando a gente decide ser guiado pelo Espírito Santo. Algo acontece. E eu vou trazer 2 pontos para vocês sobre o que acontece. Vamos lá. O primeiro ponto é que a partir do momento em que nós permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele nos dá uma nova mentalidade, uma nova perspectiva. E sabe, você fala assim, nossa, você já falou tanto disso, Sara, é verdade, eu já falei muito, e eu vou falar muito ainda, porque essa é a realidade. Quando nós conhecemos a Cristo e quando nós permitimos que o Espírito nos guie, Ele vai nos guiar não pela nossa perspectiva e não pela nossa mentalidade, não pelo aquilo que a gente pensa, o ser humano, mas Ele vai nos guiar baseado naquilo que Deus pensa, baseado naquilo que Deus quer. E o que Deus quer é sempre muito maior e muito melhor do que a gente imagina. A gente tem um pensamento muito pequeno, a gente tem um pensamento muito limitado em relação às coisas, em relação ao futuro, em relação às pessoas. Só que Deus não tem esse pensamento. O pensamento que Deus tem é um pensamento maior, é um pensamento ilimitado. Por isso, que quando o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Cristo no nosso coração e nós nascemos de novo, ali naquele momento o Espírito começa a nos dar uma nova mentalidade. Ele começa a transformar a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente vê e a maneira como a gente age. O agir é uma expressão da maneira que você pensa. Amém? Por isso que ele vai fazer tudo isso. Porque quando a gente começa a viver baseado naquilo que o Espírito está nos dizendo, a gente não vai mais viver baseado naquilo que a gente acha, na nossa ideia. Mas a gente vai viver baseado, como eu já disse, naquilo que Deus quer para a nossa vida. Não que o que Deus quer é o que você... Calma ali. Não que o que Deus quer não está relacionado, às vezes, ao que você quer. Às vezes, o que Deus quer, Ele colocou no teu coração, Ele fez essa vontade nascer e Ele vai realizar isso. É a mesma coisa alguém chegar e falar assim, eu quero que a minha família seja abençoada. Se Deus quiser, claro que Deus quer que a sua família seja abençoada. Se Deus quiser, a minha família vai aceitar Jesus. Claro que Ele quer que a sua família conheça Cristo, conheça a palavra da graça. Porque só assim, quando essa pessoa conhecer a palavra de Cristo, quando essa pessoa conhecer a palavra da graça, ela vai ser uma nova criatura, ela vai ser uma pessoa livre. Somente assim. Por isso que nós, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, a partir do momento que nós decidimos, sim, eu quero ser guiado pelo Espírito, Ele começa a colocar uma nova mentalidade em nós, um novo pensamento. Amém? Olha o que está escrito em Romanos, o capítulo 12, do versículo 2 ao 13, a gente vai ler. Você pode pensar assim, nossa, esse versículo é tão conhecido, eu já ouvi, eu já li tanto. Primeira coisa que a pessoa chega dentro da igreja, algumas igrejas, né? Primeira coisa que a pessoa escuta é, não se amolde ao padrão desse mundo. Só que a pessoa, às vezes que está falando, ela não está falando o sentido correto, ela está falando um sentido comportamento. E aí acaba um pouco colocando uma certa condenação que não deveria. Vamos colocar assim. Então vamos ler. Romanos capítulo 12, do versículo 2 ao 3. Vai dizer assim:
Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Amém? A gente vai dividir esse versículo em duas partes. No versículo 1, no versículo 2, e aí depois eu vou falar o versículo 3. Que o versículo 3 é muito top. Amém? Eu acho incrível quando ele fala, ele começa falando, não se conforme. Ele usa ali a palavra, o comportamento e os costumes, É isso aí. Só que se você for lendo, se você continuar lendo, ele vai falar ao modo de pensar. Coloca ali para mim de novo, que senão eu vou falar errado. O 2, fazendo favor. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. O comportamento e os costumes, eles são somente um reflexo do seu pensamento. É só isso. A mudança, a maneira como a gente pensa, interfere na maneira como a gente vive. E é por isso que o Espírito vai mudar a nossa maneira de pensar, para nos fazer pensar com base na fé e com base na nossa confiança em Deus. Uma pessoa que ela tem um comportamento e um costume errado, é porque ela tem um pensamento errado. Uma pessoa que tem uma atitude errada, ela tem um pensamento errado. Começa primeiro de dentro para fora. É primeiro o teu pensamento. Depois aquilo vai sair. Uma pessoa que passa a vida inteira se vitimizando, só falando, eu sou um coitado, eu sou um pobre, eu sou miserável, eu não valo nada, eu não tenho nada na minha vida. Ela pensa assim, por isso ela fala. A fala dela é um reflexo daquilo que ela pensa. Mas esse ano vai ser uma porcaria, eu não vou ter dinheiro para nada. Você pensa assim. Só que a maneira como a gente pensa, aquilo vai acontecer. A gente vai viver de acordo com o pensamento. Por isso que a gente precisa tanto, por isso que é tão importante quando Paulo escreve, deixa mudar a tua mentalidade, a tua maneira de pensar. Porque quando tu mudar a tua maneira de pensar, as tuas atitudes, o teu comportamento, os teus costumes, a tua fala vai ser diferente. Não começa, primeiro eu falo, depois eu penso. Não, todo mundo pensa primeiro antes de falar, certo? Eu não sou pessoa que sabe da cabeça, mas pelo menos é assim comigo. Eu penso primeiro, depois eu falo. A gente pensa. Algo que a gente gosta muito de fazer, a gente pensa antes de fazer aquilo. Amém? Quando ele fala para que a gente não venha imitar o comportamento e os costumes, ele fala que a gente não venha pensar da maneira que as pessoas lá fora pensam. Porque ele está falando sobre pensamento, não sobre costume, não sobre comportamento. Ele está falando sobre pensamento. O foco é o pensamento. E como que as pessoas no teu dia a dia, lá no teu trabalho, as pessoas que não vão na igreja, as pessoas que não conhecem a palavra de Cristo, como elas pensam? O que elas falam? O que elas falam? Só desgraça. Você está no mercado, as pessoas estão falando desgraça. Você está na farmácia, a farmácia é o maior lugar que é falar da desgraça, porque todo mundo, eu estou doente, está doendo aqui, está doendo tudo. Até o que não está doendo naquela hora. Vai no banco, tem gente. Porque eu não tenho dinheiro para nada. Porque essa mixaria aqui. Qualquer lugar. Vai comer uma pizza, tem gente lá também. Porque essa pizza tá uma porcaria, porque esse lugar é uma porcaria. Eu sei que às vezes o lugar não é bom mesmo, tá, gente? Eu entendo. Cada um tem seu gosto também. Só que
as pessoas lá fora, elas nunca vão te dizer uma palavra de ânimo. Sabe aquela palavra de ânimo sincera? Pode ser aquela palavra de ânimo falsa. Ai, vai dar certo. Mas por trás ela está falando, tomara que não dê, que se lasque. Porque as pessoas, elas têm esse pensamento. Elas pensam somente nelas, elas não pensam que o outro pode crescer, elas não pensam que o outro pode ser uma pessoa uau. Elas não pensam que o outro pode conquistar uma carreira, ter uma família abençoada, ter filhos obedientes, abençoados, felizes. Não, as pessoas não pensam isso em relação ao outro. Elas pensam em relação a elas. Eu quero. Se você quer ser feliz, eu estou nem aí com a tua felicidade. É assim que as pessoas lá fora pensam. Por isso que Paulo fala, não imitem a maneira como as pessoas pensam. Não deixe que aquilo que as pessoas falam para você, que os conselhos de pessoa que não está nem aí com a tua vida, que uma hora fala que ama você, e outra hora te desce o pau, vai ouvir ainda, vai dar voz ainda. Não pense dessa maneira. Vire as costas para isso aí. O que você precisa ouvir? Você precisa ouvir a mensagem de Cristo. Porque isso sim vai alimentar o teu coração. Isso sim vai alimentar a tua fé, vai te dar ânimo, vai te dar coragem para você seguir todo dia. É essa palavra. É o pensamento que Cristo coloca dentro de nós, que a gente tem que colocar para fora. Amém? Não adianta a gente ouvir coisas de um, coisa de outro e absorver tudo. Tem coisa que a pessoa vai te falar e você entra aqui e sai aqui. Ah, mas é errado? Não é errado não. O que você quer viver? Como você quer viver a tua vida? Você quer viver com base no que as pessoas, nos conselhos dos outros, ou com base naquilo que o Espírito vai te dizer? Eu quero viver com base no que o Espírito me diz. Porque aí sim, eu vou viver uma vida abençoada. Eu vou viver uma vida abundante. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. O comportamento e os costumes, assim como eu disse, são um fruto do pensamento. Então, quando a gente passa a ter uma mentalidade renovada, a ter uma mentalidade onde o Espírito Santo nos guia, o nosso comportamento vai ser diferente também. Aquilo que a gente fazer, as nossas atitudes serão diferentes. Não começa pela atitude e depois eu penso. Começa pelo pensamento e depois a atitude. Amém? Agora a gente vai passar para o versículo 3. Coloca lá de novo para mim o versículo 3, para a gente ler bem certinho. Fazendo favor. Vai dizer assim, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Esse versículo eu dividi também em duas partes. Amém? A primeira parte, ele vai falar assim, ele fala sobre não se considerar melhores do que realmente são. Ele fala, dou a vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que realmente são. E o que isso quer dizer? Vocês lembram como que as pessoas que conheciam a lei naquele tempo de Jesus, como eles agiam? Vocês lembram? Vocês lembram que eles chegavam com aquela panca de, eu sei. Você não consegue cumprir? Está lascado, eu consigo. Eu conheço toda a Torá aqui. Todos os 603 mandamentos. Você conhece? Não. Coitado. Era assim que eles agiam. Eles agiam como se eles soubessem. Eles agiam como se eles fossem os maioral. Sabe, com aquela soberba, com aquela arrogância, com aquele nariz que quase ia não sei aonde. Que certo dava vontade de bater no nariz. Mas, sabe? Era assim que as pessoas, os autores da lei, e muitos hoje em dia, tá? Muitos hoje em dia também são assim. A pessoa chega, não, eu sei de tudo. Pelo amor de Deus, ninguém sabe de nada. Todo mundo está aprendendo, todo mundo está junto nessa, sabe? Todo mundo pega na mão do outro e vamos, filho, porque ninguém sabe.
A gente precisa de Deus. Sem Deus a gente não faz nada na vida, nada. E aí ele está dizendo isso. Não deixe que esse pensamento, sabe, esse pensamento de arrogância, porque eu sei, porque eu tenho uma faculdade, o meu intelecto, nossa, eu tenho sei lá quantos pontos de... Ai, como é que as pessoas falam? Ai, como é que é? Quando as pessoas têm aquele número lá de inteligência lá, o QI, é isso aí. Ai, nossa, eu tenho não sei quantos de QI. Gente, isso não importa. É muito bom você ser inteligente, é bom você, com certeza, é bom ser inteligente. É bom ter uma faculdade, é bom estudar, é ótimo. Só que a gente não pode achar que isso é tudo. Isso vai me fazer crescer, isso vai me fazer... Não. Porque lá fora as pessoas pensam assim. Se você vai arranjar um trabalho, você não consegue, dependendo do lugar, se tu não tem faculdade, esquece. Você não é nada para eles. E olha, eu vou falar, é verdade, eu já passei por isso. As pessoas, eles medem por faculdade, por inteligência, por QI. Isso não é relevante. É bom, é bom. Faça faculdade, estude. Mas não é tudo. Não é tudo. A segunda parte, ele vai falar, ele diz assim, para que venhamos ser honestos quando nós olhamos para nós mesmos. Mas, olha o que ele fala ali. Pode colocar para mim de novo, faz um favor? Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé. Como é que a gente tem que ser honesto? Pela nossa honestidade? Não. Medindo, a gente tem que olhar para nós mesmos de acordo com a fé que Deus nos deu. Você não pode olhar para você e se autoavaliar de acordo com o que você está enxergando. Você precisa olhar para você e ver a si mesmo de acordo com a fé. E o que eu quero dizer em relação ao que a gente está falando? Calma aí, que eu me perdi. Ele está dizendo que nós devemos olhar para nós mesmos de acordo com a fé, de acordo com aquilo que Deus vê em nós, de acordo com aquilo que Deus diz a nosso respeito. E não de acordo com a nossa intelectualidade, de acordo com o nosso grau de QI, o nosso grau de estudo, ou o quanto a gente acha que a gente sabe, mas é de acordo com a nossa fé. É de acordo com aquilo que Deus diz a nós, é de acordo com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Sabe? Nós vivemos com base na fé e nós vivemos com base naquilo que Deus diz a nós. Não com base no que a gente acha. Deus, Ele já deu para mim e para você uma vida abundante. Ele já deu, já é seu, já é nosso. É seu já. Só que você e eu, a gente não vai viver uma vida abundante porque a gente é muito inteligente, porque a gente sabe, já leu umas 500 mil vezes a Bíblia. Porque tem gente que define isso também. Ah, eu já li 3 vezes a Bíblia inteira. Que bom. Entendeu alguma coisa? Se tu entendeu, melhor ainda. Agora, se tu não entendeu nada, lê de novo. Vai que entende agora. A gente não vai viver uma vida abundante por causa disso. A gente vai viver uma vida abundante porque a gente é guiado pelo Espírito. Porque a gente é guiado pela fé. Deus não escolheu uns, Deus não chegou assim, você, vão viver uma vida abundante. Agora, você, vão viver uma desgraça. Vocês vão viver, sabe, uma perrengue, só perrengue. Ele não fez isso, gente. Quando Cristo morreu, Ele deu uma vida plena para todos. Todo aquele que nele crê,
todo aquele que nele crê. O que isso tem a ver com se autoavaliar com base na fé? Você tem que olhar para você e ver que Cristo quer que você seja uma bênção. Você tem que olhar para você e ver que Cristo quer te abençoar. Não por causa de você, mas por causa dele. Porque ele quer. Não olhe para você e se vitimize. Ai, coitado de mim, porque eu não sei fazer isso e aquilo. Aprende. E às vezes não é nem para tu fazer isso. Às vezes você vai fazer outra coisa. A gente vive baseado na fé, a gente vive baseado no Espírito. Todo aquele que crer em Cristo, todo aquele que confessar o nome de Cristo, tem uma vida abundante preparada para Ele. Tem uma vida plena preparada para Ele. Olha o que fala em Filipenses, o capítulo 4, do versículo 8 ao 9. Eu vou ler na versão A Mensagem. Ele vai falar assim: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor, não o pior, o belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Eu acho incrível quando ele diz o que é belo. Sabe, porque às vezes a gente só pensa coisa ruim. O diabo vem e a gente dá corda. E a gente só pensa coisa ruim. Só coisa que não vai te levar para frente, vai te levar para trás. E ainda chega um abençoado, ao contrário, para daí colocar mais fogo na lenha. E aí você, é verdade. Não, gente. Nem tudo que passa pela nossa cabeça é bom. Tem coisa que não é boa. E o que não é bom, descarta. Cria um lixeirinho na tua cabeça, imaginário, e joga lá. Nem que você faz assim, seja de louco. Faz o lixeiro aqui. E aí veio o pensamento, deixa eu jogar no lixeiro esse pensamento. Seja meio maluco. Vai que funciona para você. Tem gente que funciona, vai saber. É uma tática. Nem tudo que a gente pensa, a gente tem que agarrar e segurar com as duas mãos. Tem coisa que a gente tem que jogar fora. Tem coisa que a gente não pode dar ouvido. E olha que ele termina falando, Deus vai tornar real a harmonia dentro de nós. Por que ele fala Deus vai tornar real? Porque a gente vai estar pensando de uma maneira diferente. A gente vai estar com uma mentalidade diferente. Poxa, eu não penso mais assim. Poxa, antes eu olhava para uma pessoa e eu julgava, eu achava que ela não tinha mais chance. Hoje eu não penso mais assim. Hoje eu olho para alguém e eu vejo Cristo pela minha fé naquela pessoa. Poxa, antes eu olhava para minha família, eu via ela destruída e eu falava, sua família é destruída mesmo. Não, eu não olho mais assim para minha família. Eu penso de uma maneira diferente. Não é a minha força, não é o meu convidar, não é o meu intisicar. Vamos na igreja, que vai fazer a pessoa vir. Às vezes afasta. Não, é eu confiar em Cristo, é eu falar, não, eu declaro que a minha família vai conhecer Cristo. Eu declaro que a minha família vai estar na igreja pela fé. Não por causa de mim, não por eu ficar convidando toda hora. É pela fé. Ele muda a nossa maneira de pensar, a nossa perspectiva sobre as coisas. A segunda coisa que acontece dentro de nós, quando nós vivemos com base no Espírito, é que nós somos transformados pela obra de Cristo.
Nós somos transformados. E aí muitas vezes o que acontece é que às vezes a gente quer fazer promessa para mudar. Você já fez isso? Seja sincero. Você já fez uma promessa? Não, eu vou parar de fazer isso aqui. É uma promessa. E aí não deu muito tempo, você quebrou a promessa? A gente quer fazer pelo nosso esforço muitas vezes. A gente quer mudar. A gente quer parar de fazer. A gente não quer mais cometer tal pecado. A gente não quer mais falar palavrão pela nossa força. A gente quer fazer sozinho. Você já ouviu aquela frase? Todo mundo deve ter ouvido na vida aquela frase. Aquela frase, você não muda ninguém. Já ouviu? Ah, você não vai conseguir, você não muda teu marido, você não vai mudar essa pessoa. Pois é, você não muda nem você. A gente não muda a gente. Não muda mesmo. Olha, para não mentir, tem certas coisas que a gente consegue. Exemplos. Você quer acordar mais cedo. Pela tua persistência, você vai conseguir mudar isso e acordar mais cedo. Mas todo dia você tem que decidir. É meio difícil. Eu estou falando por experiência própria, tá, gente? Que é meio complicada que é coisa. Outra coisa. Você quer pegar o hábito de comer saudavelmente. Mas isso você consegue se você persistir todo dia. Não, eu vou comer, em vez de comer um chocolate, eu vou comer sei lá o que é saudável. Porque eu também não faço ideia. Em vez de eu tomar uma coca, eu vou tomar um suquinho natural. Meu Jesus. Mas deu um suco de melancia. Melancia, é bom. Outra coisa. Você quer pegar o hábito de ler. Você quer pegar o hábito de fazer um exercício. É persistência? Isso você consegue. Porque quando você cria o hábito, daí você vai. Não, hoje eu vou fazer uma atividade física. Não, hoje eu vou ler. É hábito. Só que são coisas bem pequenininhas. Mudam? Pode dar uma mudança radical na tua vida? Com certeza. Só que são pequenas coisas. Agora, às vezes a gente quer, a gente mesmo, mudar grandes coisas. Sozinhos. Parar de cometer tal pecado, parar de sei lá o quê, parar de usar droga, parar de... Enfim, o que pensa aí você? Sozinhos, pela nossa força. E aí a gente passa uma vida toda prometendo, não cumprindo, prometendo, não cumprindo. E aí isso o diabo usa como uma culpa, e aí você vai se sentindo culpado, você vai se sentindo, nossa, eu não consigo, e aí de tanto que vem na tua cabeça, eu não consigo, você começa a falar, eu não consigo deixar isso aqui, eu não consigo, e aquilo se torna a verdade para você. Você fala, não, eu não consigo, eu já tentei tanto, e eu não consigo. Então eu vou parar de tentar, pronto, vou viver essa vida assim, desse jeito mesmo, porque não tem jeito. Quantas vezes a gente conhece gente assim? Tantas e tantas pessoas. Tem coisas que a gente não consegue mudar sozinhos. Mesmo que a gente tente. E sabe por que a gente não consegue mudar sozinho? Porque aquilo, ele precisa de um poder maior. Você consegue ir até certo ponto. Sabe quando eu falo essa frase? A gente consegue ir até certo ponto. Dali em diante tem coisas que a gente não consegue. E tem coisas que a gente não consegue. Sozinho, não vai. Pela nossa força, não adianta. Agora, quando Cristo está no meio, quando Ele é o centro,
Quando você entrega a sua vida para Ele, você fala, não, eu vou viver aquilo que Cristo me diz, eu vou deixar o Espírito Santo guiar a minha vida, eu vou deixar o Espírito Santo guiar os meus pensamentos, o que Ele colocar no meu pensamento, eu vou dizer sim para aquilo, eu vou concordar com o pensamento do Espírito, eu vou ouvir o que Ele tem a me dizer. É diferente, a coisa é já em outro patamar, é outro nível. Não é nenhum nível a mais, é vários níveis a mais. Porque aí você não está sozinho. Você tem alguém contigo, alguém que já venceu aquilo ali. Jesus não vai entrar dentro de você e falar, vamos tentar vencer isso aqui agora. Não, ele já venceu. Ele vai falar, olha aqui, ó, faz isso aqui e acredita que você já venceu isso aqui. Faz isso. Pronto. Começa a falar para você, começa a dizer para você, eu já venci, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Nem que você pareça um papagaio, mas fale. Até você entrar na tua cabeça, até isso se tornar uma verdade dentro de você. Ah, mas eu não consigo viver o que o Espírito Santo está me dizendo. Eu nem entendo nada, eu não sei o que ele... Nem conheço o Espírito Santo direito. Não fale assim, fale, eu vivo pelo que o Espírito Santo me diz. Eu vivo pelo Espírito, eu vivo pelo Espírito. Ah, mas eu não sei, mas fale. Fale até você começar a viver isso. Até isso se tornar uma verdade dentro de você. Primeiro é o teu pensamento, depois aquilo vai fluir. Só que as pessoas entram na igreja e escutam a palavra da graça e eles querem que seja assim. Ai, porque a graça então é fácil, é assim. Não, gente, a graça ela vai te falar, não é pela tua força, não é o que tu faz. Ele não se importa com o que tu faz, ele se importa com o que tu pensa. Ele quer mudar a tua mentalidade, o teu interior, porque quando dentro de você mudar, aquilo que você fazer será diferente. Não adianta só tirar fruto de uma árvore se você quer arrancar ela. Só vai lá tirar o fruto, e pronto. Não, você arranca a raiz se você não quer mais ela. Cristo, quando a gente morreu e renasceu e se tornou uma nova criatura, a gente morreu, aquela raiz foi arrancada, morreu, esquece. Uma nova raiz. Sabe aqueles, não sei se você já viu na internet, tem vídeos de raiz assim, de plantinhas crescendo. Alguém já viu? Eu já vi alguns. É tão bonitinho, é tão engraçado, porque, cara, tu vê como que é a força que aquela plantinha, uma coisinha tão minúscula para a gente tem para quebrar a barreira da terra e chegar lá. E aí a raiz dela vai crescendo e ela vai se tornando cada vez mais forte, e aí quando ela sai, ela está forte. Ela aguenta a chuva, ela aguenta o vento, o que vier ela aguenta. É a mesma coisa com a gente. A raiz, ele trocou a raiz. E aí essa raiz ela vai crescer, ela vai crescendo, ela vai se tornando mais forte. Eu não entendo nada de agricultura, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ela vai se tornando cada vez mais forte. E a gente, o nosso exterior vai se tornando cada vez mais forte. Por fora, aquilo vai sair para fora. É o nosso pensamento. Olha o que está escrito em Tito, o capítulo 3, do versículo 4 ao 7. Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Vai falar assim, mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Ele fala que nós fomos justificados não por causa que nós fizemos algo, mas porque Ele nos amou. Simples. Simples assim. Nós fomos justificados por meio de Jesus. Ele é o nosso Salvador. E nós vivemos uma vida abundante por meio dele. Nós não fomos convidados a fazer parte da família de Cristo para a gente viver sozinho de novo. Para a gente viver ao léu. A gente foi convidado a ser filho de Deus, a fazer parte da família de Deus, para não estar sozinhos. A gente tem Deus Pai, a gente tem Deus Filho, e a gente tem o Espírito Santo aqui. Dentro de você, dentro de mim. E por que é tão importante a gente ser guiado pelo Espírito? Porque o Espírito vai revelar o que Deus quer a nosso respeito. Quando a gente começar a viver com base no Espírito, ser guiado por Ele, a gente vai começar a conhecer aquilo que Deus quer para nós. Por isso que aí quando a gente falar, Deus tem uma vida abundante para mim, pode ser que alguém vai chegar para você e falar, mas você não faz nada. Como é que você quer ter essa vida abundante? Você vai chegar assim para a cara do abençoado, e você vai falar, meu amigo, não é pelo que eu faço. Eu vivo uma vida abundante porque o Espírito e é o que Deus tem para mim. É o que Deus tem para mim. Por isso eu vivo uma vida abundante. O Espírito, ele nos convence. É Ele quem coloca essa certeza dentro de você. É Ele que coloca a confiança. Sabe quando você tem certeza que você pode confiar em Deus? Você tem certeza que você pode entregar a sua vida para Deus. É porque o Espírito Santo te convenceu. Ele te convenceu dessa verdade. Ele vai te convencer que você pode viver pela fé, que você vive pela fé. Ele te convence que você não precisa ter medo de entregar o teu coração. Ele vai te convencer que você não precisa ter medo de entregar a sua vida na mão dele. O Espírito Santo vai te convencer. Ele vai te dar essa certeza. Nós sermos guiados pelo Espírito Santo é viver de acordo com o desejo de Deus para nós. E é isso que está lá em 1 Coríntios, o capítulo 2, do versículo 10 ao 12. Olha o que ele fala. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Quem conhece mais seus pensamentos, senão o teu próprio espírito? Tem coisa que você nunca falou para ninguém. Nunca. Mas o teu espírito sabe. Ele sabe o que está ali dentro. Um sentimento, uma mágoa, uma raiva, qualquer coisa. Ele sabe. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E esse Espírito habita aonde? Em mim e em você. O Espírito de Deus, ele conhece os pensamentos de Deus. E se ele habita em nós, ele vai nos levar a viver o pensamento de Deus. E se Deus é bom, se Deus é amor, quais são os pensamentos de Deus? O que tu acha que Deus pensa? Não estou falando em relação à humanidade, não vamos ampliar. Eu estou falando, vamos fazer uma coisa bem
você sozinho, você pessoalmente. Não conta marido, filho, pai, mãe. Não, eu estou falando você sozinho. O que você acha que Deus pensa ao seu respeito? O que você acha que Deus pensa para você? Gente, Ele não pensa maldade, Ele não pensa desgraça, Ele não pensa castigo, Ele não pensa de uma maneira odiosa, Ele não é invejoso. Ele não quer, não, eu não quero que esse filho cresça. Não, de maneira alguma. O que Deus pensa a seu respeito é baseado no amor. Ele quer que você viva uma vida tranquila, leve, descomplicada, onde os teus pensamentos estejam ligados ao pensamento dele, onde você não viva preso a coisas, ao que as pessoas te dizem, ao passado, onde você não viva preso à mágoa, onde você não viva preso a uma coisa que aconteceu há trocentos anos atrás, e você fica ali, não, mas isso aconteceu na minha vida, mas isso, não. Mas fazem isso para mim. Sim, a gente é ser humano. Alguém fazer alguma coisa para a gente, falar mal da gente, nos criticar, não é legal também. Não, claro que não. Quem gosta de ser criticado na cara dura aqui? Ninguém. Não vamos ser mentiroso. Eu gostaria que alguém chegasse na tua cara e falasse, você é um relaxado, mas eu dava ali. Sem dói. Ninguém gosta de ser criticado. Só que isso não é a verdade. A verdade é o que Deus fala. Por isso que o Espírito, ele habita em nós. Porque ele liga aquilo, a verdade de Deus, dentro de nós. Ele liga, ele faz essa conexão. Cristo veio, morreu, abriu o caminho. Uau! Para nós e para Deus. E aí vem o Espírito Santo e tem uma conexão direta. Não tem assim, eu tenho que fazer tem que ter um Tzinho ali. Que nada. É direta a conexão. O meu Espírito e o Espírito Santo se tornam um. Então a conexão flui de uma maneira que nem eu imagino. Nós somos convidados a viver com base naquilo que o Espírito diz. Para que nós venhamos conhecer as coisas maravilhosas que Deus tem dado gratuitamente. É pelo Espírito Santo que nós somos revelados do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. É através do Espírito que nós somos revelados a graça. É o Espírito que nos revela essa graça. Quando nós começarmos a viver com base no que o Espírito nos diz, com base naquilo que o Espírito está nos direcionando, está nos guiando, a gente vai de verdade conhecer e compreender tudo aquilo que Deus tem para nós. Tudo aquilo que Ele nos deu. É só o Espírito que vai nos fazer compreender isso. Porque a gente tem que compreender. Isso a gente tem que compreender. A gente precisa compreender tudo que Cristo nos deu. E aí você vai ficar, caraca, olha tudo que Ele me deu. Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso. Eu não fiz nada. Eu nem era vivo. E Ele me deu. De verdade, a gente não precisa mendigar, a gente não precisa fazer promessa e, por favor, Deus. Não, não é isso que Ele quer. Não é isso que Ele quer. Sabe o que Deus quer? Sabe qual a maneira de agradar a Deus? Sabe o que é obedecer a Deus? É crer.
A maneira de você obedecer a Deus é crer em Deus. Não é cumprir mandamentos. Não é ter um bom comportamento. É crer. A graça se resume em fé. Ela se resume nisso. Alguém, eu não consigo entender a graça. A graça tu não tem que entender, tu tem que crer nela. Tu tem que ter fé. Que essa é a verdade. Tu tem que crer. Não na palavra de alguém, mas na palavra de Cristo. A verdade não é eu. A verdade não é a pastora. A verdade não é o VEC Igreja. A verdade é Cristo. Só que a gente entendeu que a gente não é chamado para viver uma tradição. A gente não é chamado para viver ordem no sentido de cumprir. Você tem que cumprir isso aqui. Se você não cumprir, você vai ser castigado. Não. Isso, graças a Deus, a gente entendeu. Eu não consigo fazer isso. Deus não vai me amar. Não, Ele vai te amar. O dia que você conseguir fazer, amém. Ele que vai fazer você conseguir fazer. Conseguiram entender? Ele que vai realizar aquilo dentro de você. Nós só precisamos crer. Nós precisamos crer que Ele nos cura. Nós precisamos crer que Ele transforma o nosso caráter. Nós precisamos crer. O nosso papel é crer. É crer. Se você me falar, Sara, o que eu devo fazer? Creia. Desculpa. Creia. É só isso. Não tem mais nada. Porque quando você crê nele, você ouve a palavra dele, aquilo entra dentro do teu coração, cria raiz. Aquilo vai se tornando cada vez mais convicto dentro de você. E aí quando você colocar aquilo para fora, você vai colocar algo que você crê. A gente só fala o que a gente crê. A gente fala o que a gente crê. Por isso, a gente tem que aprender a ouvir mais o que a gente está falando. O que eu estou falando? No nosso dia a dia, tá, gente? Não quando a gente está com o irmão da igreja, não. No dia a dia. Sozinho. Com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. O que a gente fala? Ali vai mostrar o que a gente crê. É ali. Só que se você me diz assim, mas eu não creio tanto assim, Sara, não se sinta culpado. O crer não vem de você. Ele alimenta a sua fé. A palavra de Cristo vai alimentar a tua fé. E aí cada vez você vai crer com mais convicção. Não é sozinho, você não faz nada sozinho. Nada, a gente tem que entender que a gente não faz nada mesmo, nada. Nem a fé que a gente diz, eu tenho fé em Deus. Não, a tua fé vem de Deus. Não se sinta culpado por você ouvir uma coisa e às vezes falar outra coisa. Não, é isso que o diabo quer, ele quer que você se sinta culpado. Viu, você não faz coisa boa pra você, não. Ele está falando isso para alguém aqui. Ele está aqui. Não. Deus não te condena. Deus não vai te julgar. Deus não vai falar assim, não, eu não te amo, então, porque na igreja você escuta uma coisa e em casa você fala outra coisa. Não. Ele vai falar o que para você? Escuta a minha palavra. Escuta a minha palavra. Escuta. Ouça. A sua fé vai sendo acrescida, a sua fé vai crescendo, e você vai ouvindo, e a sua fé vai crescendo, e você cada vez vai ter mais convicção, cada vez você vai ter mais certeza daquilo. E aí quando você vê, o seu vocabulário vai mudar, você não vai mais falar coisa negativa, você vai falar coisa boa. Mas é ouvir e crer, ouvir e crer. Amém? Primeiro eu creio, depois eu vivo. Que nós venhamos deixar o Espírito nos guiar. Que nós venhamos deixar o Espírito dizer a nós, nos orientar.
Porque o Espírito ele vai nos levar a viver a vida que Deus tem para nós. Uma vida de descanso. O plano original. Qual era o plano original para a humanidade? Descansar. Onde o homem confiava em Deus, o homem não fazia nada. Nada, o homem não fazia nada. Ele descansava. Ele só falava, eu quero isso aqui. Vou comer uma frutinha. Estava ali, Deus fez a frutinha. Será se ele matava e comia os bichos? Também não sei. Mas vamos dizer que sim, o bicho estava ali, Deus fez o bicho. Esse era o plano original. Era a gente confiar em Deus e descansar na palavra de Deus. Quando Deus liberou a palavra, haja luz, vem os bichinhos, vem a terra, e a água, o sol, a palavra de Deus foi liberada. O homem vivia da palavra de Deus. E a mesma coisa hoje para mim e para você. Quando Cristo vem, Cristo é considerado um novo Adão. Por que ele é considerado um novo Adão? Eu vou simplificar para você. Vamos dizer, o mundo acabou e começou tudo de novo. Deus fez tudo de novo. Tudo. Não, a gente não vive mais pela ordem do velho Adão, mas pela ordem do novo Adão. Aquilo que Cristo fez é o que importa. Para mim e para você. Mas o Adão velho pecou. Ele pecou, mas Cristo é o novo Adão e Cristo não pecou. Cristo foi perfeito, santo. Hoje nós vivemos com base no que Cristo é, não com base no que no Adão lá, o primeiro Adão era. Porque o primeiro Adão era pecador, ele pecou, então eu sou também. Não. Quem é o novo Adão? O novo Adão é Cristo. Cristo é perfeito, eu vivo com base no que Cristo é. Mesmo que eu não seja ainda, eu vivo com base no que Cristo é. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, Cristo é maior. É Ele que importa. Nós vivemos com base em quem é Cristo. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Amém? Que nós venhamos ser guiados através do Espírito. Que nós venhamos dizer sim para o Espírito. Assim como eu disse no culto passado, que nós venhamos dizer sim para aquilo que o Espírito tem nos dito. Nós hoje vivemos com base na palavra de Deus. Não mudou, não mudou. A nossa vida, o plano de Deus para nós é uma vida de confiança nele e de descanso nele. Nós confiamos, nós cremos em Deus, nós descansamos em Deus. Nós descansamos, o nosso espírito, a nossa mente descansa. Pode ser que para você pensa, como é que isso é possível? É tanta preocupação, é tanto problema, o mundo é um caos. É verdade, no meio do caos, no meio do problemaço, está Jesus. Pleno, vamos colocar assim. Lembra lá na tempestade lá, onde estavam os discípulos? E Jesus veio caminhando na água? Tava a maior loucura. Imagina dentro daquele barco como os discípulos estavam. Eles deviam estar doidos. Eles deviam estar gritando, berrando. E agora, vamos morrer, meu Deus. Vamos fazer uma encenação dessa cena aí. Mas bem real tem que ser. E aí vem Jesus caminhando, certo? Com uma paz, assim, ó. Que dá até nojo. Bem assim. Por isso que eles acharam que era um fantasma. Vem Jesus com toda a sua paz, com toda a sua paciência, com toda a plenitude que habita nele. É isso que é, Jesus está ali. O mundo pode estar um caos, a tua vida pode estar de ponta cabeça. Jesus é maior que aquilo ali. A gente olha para Cristo, a gente descansa na palavra dele e a gente confia. É só isso que a gente faz.
Por isso, se você quer viver pela sua fé, se você quer viver com base no Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, creia no Espírito, confie na palavra de Cristo, confie na palavra de Deus, não tenha medo, não duvide, não duvide. Se o Espírito te dizer algo, não duvide, não ache, não, mentira isso aqui. Não, creia. Ele vai te dizer, tudo que o Espírito vai te falar, está baseado na palavra, não vai sair dali. O nosso papel é só crer. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Nós sabemos que se não fosse pelo teu amor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pelo teu amor, nós não poderíamos hoje estar dizendo, Abba, Pai. Mas nós te agradecemos. Agradecemos porque através de Cristo nós temos acesso direto. Agradecemos porque nós temos o Espírito Santo em nós, habitando em nós. Um Espírito que nos dá certeza, que nos dá convicção, de que tira todo medo dentro de nós. Pai, nós pedimos que o Senhor tire pensamentos errados, pensamentos negativos, pensamentos que não vão nos fazer bem. E que nós venhamos nos apegar, que nós venhamos enraizar o nosso coração em pensamentos bons. Que quando vier pensamentos negativos, pensamentos ruins, que nós venhamos entender que pela força de Cristo nós podemos deixar aquilo para trás e seguir adiante. Obrigado por todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor vai nos dar uma semana maravilhosa. Nós vamos viver a plenitude da tua graça. Nós vamos viver uma vida de fato abundante. Nós vamos viver o plano original, onde nós confiamos em Deus e nós descansamos em Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque se não fosse você, nós não conseguiríamos nada. É só você que nos faz seguir adiante, é só você que nos faz ter força para caminhar, é só você que nos faz ter força para enfrentar todos os dias. É por isso que nós não vivemos mais com base no que nós podemos fazer, mas com base naquilo que você pode. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Amém e amém. Amém? Que você tenha uma semana maravilhosa, que Deus abençoe a sua vida. E é isso aí. Tchau. Sing it out. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows all. I know that my God will never fail. I'm gonna see you. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see